Bom, pessoal, boa tarde. Esse é vídeo relacionado à atividade 9, sobre o texto Trajetória de Carreira, Pessoa e a Carreira em uma Visão Contextualista. A gente está começando agora, né, a discussão, temos essa aula e a próxima, falando sobre noção de carreira, né, e pensar desenvolvimento de carreira. E eu vou explicar brevemente, né, o que é a noção de carreira, as possibilidades, para entrar mais dentro do texto para discutir essa noção de visão contextualista de carreira. Tá? A carreira é o processo de desenvolvimento de uma pessoa dentro de conjunto de possibilidades de crescimento profissional. Tá? Que não significa necessariamente que existe só um caminho. Tá? Então, para isso é importante a gente entender que existem diversas possibilidades de pensar esse crescimento, né, esse desenvolvimento profissional. E ele vai se dar principalmente, pensando de maneira clássica, né, de carreiras dentro de organizações, dentro de empresas, a partir de uma articulação entre os desejos pessoais, né, do sujeito, né, e as possibilidades que existem dentro de um contexto organizacional, de um contexto econômico mais geral, político, e das situações pessoais que o sujeito enfrenta. Então, com as quais ele tem que responder, elementos familiares, elementos técnicos. Então, quando a gente vai pensar a noção de carreira, ela precisa englobar esses diferentes elementos. Então, a gente discutindo a noção de carreira de maneira básica, a gente vai ver que existem dois grandes grupos para pensar a carreira. Tá? Então, é um desenvolvimento, ou esse desenvolvimento profissional. Seria um desenvolvimento profissional dentro da perspectiva técnica, tá? E um desenvolvimento profissional dentro de uma perspectiva gerencial. Então, o sujeito pode crescer na carreira dele a partir de um crescimento técnico, né? Por exemplo, no caso do engenheiro, né? Ele começa como engenheiro júnior, engenheiro pleno, engenheiro sênior, né? Isso tudo com atividade de engenharia. Então, ele vai crescendo na carreira a partir do momento que ele vai ganhando experiência e vai ganhando também know-how técnico. Tá? Vai aumentando a capacidade técnica dele de solucionar problemas dentro da área de expertise dele. Tá? Ou o sujeito pode ter um crescimento de carreira numa perspectiva gerencial, tá? Que significa que ele vai não crescer num aumento de capacidade de solucionar problemas técnicos, mas de gerenciar, ou seja, organizar equipes que vão, né, organizar essas equipes em relação às demandas ou à organização administrativa e estratégica da empresa, de forma a fazer com que esses elementos técnicos se articulem com o resto da empresa. Então, num ele tem um desenvolvimento de aumentar uma expertise técnica, no outro uma expertise de gestão. Tá? Vai crescer na capacidade dele de gerenciar equipes geralmente associadas a processos técnicos também. Tá? Mas a função dele não é técnica, a função dele é gerencial. Então, essas duas possibilidades de carreira, né, vão existir algumas variações disso, mas elas vão permitir uma forma de pensar esse desenvolvimento que pode variar de empresa para empresa. Então, você pode ter uma carreira que é linear, tá? Você entra dentro de uma perspectiva de carreira que a possibilidade de crescimento é sempre ou gerencial ou técnica, ou você pode ter o que a gente chama de carreira em Y, onde o sujeito sobe até um determinado ponto, dentro de um conjunto de competências que é mais amplo, e aí ele pode optar ou por uma carreira técnica ou por uma carreira gerencial. Por isso seria a carreira em Y. Ou existiriam outras possibilidades de carreira mais fluidas, quando você pode assumir funções técnicas, depois voltar para funções
gerenciais, e variando disso que a gente chama de carreira proteana. Tá? Eu estou falando isso muito brevemente, que são aspectos da teoria da administração, e não é tanto o nosso foco, mas é importante a gente saber, então, que a carreira ela tem essa dimensão de possibilidade técnica, gerencial, né, progressão técnica, progressão gerencial, e essas progressões elas podem se articular de maneiras diferentes. Pode ter um crescimento linear, um crescimento em Y, um crescimento você vai de uma possibilidade para outra. Tá? Então, quando a gente pensa esse tipo de desenvolvimento na modernidade, esse desenvolvimento é marcado por uma série de possibilidades que já existiam antes, mas eram muito menos intensas, que eu falo principalmente a questão da mobilidade dos sujeitos entre empresas. Tá? Então, aquele sujeito que entra para uma empresa e fica lá 40 anos, né, igual que era muito mais comum antigamente, assim, hoje, apesar de ainda existir assim, inclusive bastante, né, mas já começa a deixar de ser uma lógica majoritária, principalmente em alguns segmentos. Então o sujeito entra numa empresa aqui, vai para outra, entra numa função, assume funções novas no outro momento. Às vezes ele está até indo bem, mas quer fazer um desafio, aí vai assumir uma função totalmente diferente que ele desenvolvia antes, ou vai fazer uma experiência em outra empresa, ou quer ter uma experiência internacional, aceita até retomar, diminuir um pouco, né, o nível de desenvolvimento, pelo menos assim, hierárquico que ele estava para poder ir para fora no país para ter experiências internacionais. Então você tem variações, né? Da mesma forma, o sujeito, num primeiro momento, ele assume uma função dentro da empresa, depois ele sai, empreende, né? Vai trabalhar com empresa própria, vende ou fecha, volta para atuar na iniciativa como empregado. Então, você tem variações aí, hoje em dia, né, dada uma maior fluidez e velocidade de processos dentro do mercado de trabalho atual, que faz com que aquela noção mais estática de carreira, ela precisa ser repensada. Tá? Então, principalmente para as novas gerações, né, onde a gente tem discutido que existe uma mudança estética, né, que a velocidade, né, ela começa a se tornar uma sensação buscada. Então, essa sensação de estar andando para frente, de estar progredindo, de estar fazendo coisas novas, ela começa a ser buscada como fundamento para pensar o certo e o errado. Né? Tem um aumento disso na atualidade, né? O nome disso seria dromocracia, né? De dromo, velocidade, né? De governo da velocidade. E isso vem colocando questões novas para pensar o desenvolvimento de carreira. Nesse sentido, aí já entrando no texto, a gente começa a ver como que é interessante você deixar de pensar a carreira, então, só dentro de uma perspectiva individual, né? Como muitas vezes, infelizmente, algumas práticas que a gente vê comuns de coaching trata a noção, não, você tem condição de crescer, você é o sucesso pessoal, aquela noção de você S.A. Né? Isso é uma noção que às vezes não é tão funcional, né? Essa noção individualista. E mesma forma, pensar a carreira só também como um programa de desenvolvimento dentro da própria empresa, né? Que não é uma coisa que não se sustenta tanto, né? Principalmente em centros econômicos mais dinâmicos, onde o sujeito não quer esperar para crescer, ele quer ficar andando indo e voltando, né? Então as fases de adaptação, de crescimento, elas são mais dinâmicas e mais fluidas também. Tá? Então, nesse sentido, não adianta a gente pensar, para pensar as carreiras, pensar exclusivamente os aspectos pessoais, nem os aspectos das empresas. Esses elementos precisam ser integrados, tanto aspectos individuais quanto aspectos da empresa, mas também, para além desses dois, de uma articulação desses dois elementos, é preciso entender o contexto no qual tanto essas dinâmicas empresariais quanto essas dinâmicas
pessoais acontecem. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu mais ou menos uns 10 anos, 15 anos atrás, da Ambev, quando a Ambev começou a crescer. A Ambev foi talvez a empresa brasileira que cresceu mais rápido, né, nos últimos anos. Agora estacionou, né, mas teve um processo, começou a comprar, a Brahma comprava Antártica, comprava outra, começou a comprar Budweiser, começou a comprar um monte de empresa de fusão, e vai crescendo, e tomando mercado, né, de cerveja, de bebida, refrigerante, vai aquele negócio, um crescimento muito rápido, muito vertiginoso, e que tinha como base para esse crescimento uma lógica de uma política de gestão que incentivava também essa agressividade, né? Um crescimento agressivo que gerava uma política de gestão de incentivar a agressividade das pessoas, né? Para que elas fossem mais competitivas e fossem em cima de todo mundo mesmo, e competindo um com o outro. E isso era incentivado de maneira ultra exacerbada, tá? Dentro da lógica da empresa de crescer rapidamente, crescer tomando mercado, né? Essa lógica, e funcionava de certa forma, né? Tanto que cresceu. Só que começou a chegar um momento, eles começaram a ter dificuldade de captar pessoas mais capacitadas. Nossa possibilidade de crescimento aqui é maior do que nas outras empresas, porque a nossa empresa está crescendo mais, internacionalizando, nosso salário é melhor, por que eles não estão querendo vir para cá? Porque aí foram descobrir, né, que o sujeito que ia para a Ambev, ele desenvolvia, né, essa estratégia de lidar com a situação de competitividade muito alta, de agressividade muito alta, e se ele saísse da Ambev, ele se dava mal em outras empresas que buscavam de uma política mais de sustentabilidade ou de buscar qualidade de vida no trabalho, né? Então, o sujeito que entrava para a Ambev ficava queimado, né? Ele tinha a possibilidade de crescer muito na Ambev, mas a possibilidade de sair da Ambev e ir para outra empresa, se ele chegasse com aquela agressividade, com aquela competitividade na outra empresa, ele desestruturava os setores das outras empresas. Então, não era preciso entender, né, que esse processo de crescimento ou de pensar esse desenvolvimento de carreira, ele existia de maneira diferente em diferentes contextos, que seriam numa outra empresa ou num processo mais sistemático de pensar negócios que começaram a inserir elementos como sustentabilidade, qualidade de vida no trabalho, políticas de justiça social, né? Isso começou a ser um elemento valorizado por alguns mercados consumidores, e as empresas começaram a construir isso como selos de qualificação dos produtos da empresa. É coisa que cerveja não incorpora tanto, tá? Atualmente até tem incorporado com a questão da cerveja artesanal, né? Tanto que vem crescendo rapidamente, né? Mas e isso mostra, esse caso, né? Também tem um caso que é discutido no texto também, mas mostra como que você pensar o processo de carreira. Não adianta pensar só na empresa ou só nas perspectivas individuais do sujeito, mas pensar num contexto mais amplo, na qual tanto essas práticas das empresas quanto dos sujeitos, ela ganham sentidos diferentes em diferentes contextos, tá? Então, quando a gente vai pensar essa noção de carreira e de desenvolvimento de carreira, ou seja, o crescimento do sujeito dentro de uma prática profissional, é necessário que a gente pense esse crescimento envolvendo todos os aspectos que a gente viu, né, de funções, valores pessoais, de experiência de trabalho, de valores da empresa, possibilidades do mercado de trabalho, mas é preciso entender que o sujeito construa isso integrado, né, com valores dele também, ou com perspectivas que ele quer vivenciar, tá? Porque, e aí a gente começa a entrar num aspecto que é fundamental, já entrando, né, saindo de uma lógica estritamente administrativa, ou que poderia ser desenvolvida aí por um coach,
esses outros profissionais vão trabalhar com estratégia e metas, né? As atividades de coaching, a gente vou discutir isso na próxima aula, né? No próximo vídeo, mas estão muito mais associadas a essa lógica de pensar o desenvolvimento por meio de atingir metas, desenvolvimento de estratégias para atingir metas pré-estabelecidas. Mas quando a gente integra a dimensão psicossocial, tá, para esse processo de orientação do sujeito no desenvolvimento profissional dele, a gente começa a trabalhar como que os elementos, primeiro, os momentos de vida que o sujeito está vivenciando, que já geram um contexto também, tá? E os momentos e os valores que o sujeito identifica, né, pessoais, que ele constrói naqueles momentos, né, os ciclos de vida, lembrando o tempo todo aqui, né, que a orientação profissional engloba elementos do trabalho, elementos de capacitação, né, educacionais, mas a orientação precisa ser pensada também considerando ciclos de vida, né, momentos da vida do sujeito. Então, se você quer um profissional mais qualificado, que está num momento que é mais estabilidade, né, geralmente construir uma família, começa a ter filhos, você precisa entender que aquele tipo de gestão, ela tem impactos, né, ou aquele tipo de carreira, aquela estratégia de desenvolvimento profissional que tanto a empresa ou o sujeito está estabelecendo, isso tem impactos no modo de vida do sujeito, isso tem impactos na visão que a empresa vai ser construída da empresa pelo mercado, né, ou pelo mercado de trabalho, ou pelas outras empresas. Isso tudo essa visão contextualista, né? Ela vai ter impactos e dentro da perspectiva psicossocial, ela vai ter impactos também na vivência do sujeito em relação ao trabalho ou em relação a uma construção de uma identidade pessoal dentro do trabalho, em relação à sustentação de vínculos afetivos, né, com familiares, com amigos, né? Tanto que a gente vê também, outra situação, a gente começa a ver, às vezes, o sujeito ele começa a perder a capacidade de sustentar esses vínculos, né, esses vínculos outros que não sejam o vínculo com a empresa. Tá? Então, você vê muita gente, né, que começa a crescer e vai perdendo, né? Perde família assim, né? Perde uma relação que existia anteriormente, perde vínculo com outros familiares, perde vínculo com amigos que tinha antes e começa a ter vínculo só dentro de um contexto organizacional. E isso, dentro de uma perspectiva de mudança constante, tá? Onde você está aqui no momento e daqui desse momento você vai para outro, que você vai ter outras pessoas dentro da sua rede de contato, o impacto disso na organização psíquica, na capacidade de estabelecer vínculos afetivos, ele é importante, tá? Ele vai ter uma série de impactos na organização psíquica do sujeito, né? A gente vê isso com a noção de o sujeito ele começa a construir simulacros, né? Isso eu já trabalhei numa disciplina habitativa que a gente construiu sobre a noção de gestão atual, né? Elementos atuais de gestão, cujo sujeito começa a construir simulacros de identidade. Ele para de construir identidade profissional e começa a construir simulações que servem para o momento. Ele saiu daquele momento, daquele contexto, vai para outro contexto, constrói outra simulação e vai assim, né? Não tem uma coisa pessoal. E isso é um elemento, uma questão que prejudica o desenvolvimento do sujeito, que ele não tem nada sólido, vai perdendo uma solidez, uma base mais sólida mesmo, né? Para pensar no desenvolvimento pessoal. E quando ele vê a menor ideia, no capacidade de elaboração, né, dos desejos, capacidade de elaboração do sofrimento, ele vai sendo prejudicado cada vez mais. Em consequência que esse sujeito uma hora estoura, ou vai passar por uma dependência química, né, que a gente vê muito também, tá? Eu vejo, né, pessoas que saíram, por exemplo, eu tô aqui em Minas agora, né, pessoas que saíram daqui, né, e foram para trabalhar como engenheiros em empresas grandes assim, e estão voltando agora, né, se aposentaram, estão voltando, praticamente todos voltando
sozinhos, né? Perderam as relações familiares, os vínculos familiares, e boa parte com alguma dependência química, né? Então, quando a gente, qual que desenvolvimento de carreira que é esse, né? Que o sujeito leva, que estoura com o sujeito? Ele cresceu em quê? Né? Adquiriu algum patrimônio, mas perdeu todos os vínculos afetivos mais profundos que ele tinha, perdeu a capacidade de lidar com o sofrimento sem intervenção química, né? Então, quando a gente começa a pensar essa questão esse contexto aí, né, e o impacto disso na perspectiva psicossocial, a gente começa a pensar esse planejamento de carreira e de desenvolvimento de carreira de forma, de novo, mais sólida, tá? E de forma mais sustentável e de forma mais profunda. Tá? Eu acho que isso que é uma grande contribuição da orientação profissional, tá? Que para além, por isso que eu passei essa necessidade de considerar o contexto, né? A nossa dimensão de envolver o psiquismo, né, nesse planejamento, ele é um elemento que vai ser fundamental. Tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que deem um texto, tá? E depois a gente vai complementar isso um pouquinho quando a gente discutir as outras práticas, tá bom? Então tá, isso aí, gente. Até mais.